Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre um coração adorador. A gente tem ministrado aqui, em todo esse mês de setembro, a gente tem ministrado sobre adoração. E no domingo passado, o pastor Samuel ministrou cantando aqui, então ele aumentou a responsabilidade da gente, né? Obviamente que eu não sei cantar que nem ele, mas vou tentar aqui, nessa noite, também cantar. Estou brincando, viu? Mas eu vou tentar trazer a palavra de Deus para que você possa realmente entender como ter um coração adorador. Como ter um coração temente ao Senhor, um coração que se prostra diante do Senhor. Mais do que palavras cantadas, a verdadeira adoração nasce no nosso coração. A Bíblia diz em Mateus capítulo 12, verso 34, que a boca fala do que está cheio o nosso coração. E nessa semana, quando eu meditei nessa palavra, eu fiquei pensando, será que eu estou falando palavras boas? Será que eu estou edificando vidas através do meu coração, da minha própria vida? Será que eu estou sendo um bom exemplo, um bom testemunho? E quando eu olho para esse texto, quando eu leio esse texto, eu fico refletindo profundamente e pensando que se a adoração que sai dos nossos lábios revela o conteúdo do nosso interior, então é indispensável que o nosso coração seja transformado. E eu pedi nessa semana para Deus continuar transformando o meu coração, porque nós necessitamos da graça do Senhor, nós necessitamos do favor do Senhor. E para que essa transformação ela aconteça de forma genuína e plena na minha vida e na sua vida, é necessário compreender os fundamentos que sustentam uma vida de adoração. Quais são os fundamentos que sustentam uma vida de adoração? E a gente precisa conhecer esses fundamentos. E eu quero aqui trazer, nessa noite, o capítulo 17 de 1 Crônicas. E nesse texto, ele vai nos mostrar uma visão clara dos elementos que moldam o coração do verdadeiro adorador. Eu não vou ler aqui o texto inteiro, porque são 27 versículos, mas eu vou fracionar eles para que a gente possa estudar junto esse texto, para que eu e você nessa noite possamos sair daqui com um coração adorador, que a gente possa sair daqui realmente com o coração quebrantado diante da presença do Senhor. Então, a partir daqui, nós vamos explorar 4 aspectos essenciais revelados nesse texto, que nos ajuda a desenvolver uma adoração profunda, sincera e alinhada com o propósito de Deus. E o primeiro elemento que esse texto me mostra, está no versículo número 1, que vai falar sobre prioridade. Olha o que diz o texto. O rei Davi já morava em seu palácio, quando certo dia disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Aqui Davi morava num belo palácio, e ele ficava indignado: puxa, eu estou morando numa boa casa, num palácio revestido de cedro, e o cedro era uma madeira nobre daquela época e continua sendo uma madeira nobre. Ainda continua sendo feito móveis finos com essa madeira. E aí Davi então, eu fico imaginando que ele saía ali na janela, ou saía para fora do palácio, e ele ficava observando Deus morando numa tenda. E ele então começou a ficar indignado, ele começou a ficar preocupado com isso. E aí então, ele chama o profeta Natã e diz: eu preciso fazer alguma coisa.
Eu preciso tirar Deus daquela tenda. O que Davi está sentindo aqui nesse momento é um sentimento de prioridade. É um sentimento de colocar prioridade no nosso coração. E para que nós possamos ter um coração adorador, nós precisamos ter prioridade. Quando a gente olha para a pirâmide das prioridades, Deus precisa estar em primeiro lugar. E aí, se a gente for olhar para a nossa família, depois vem a nossa esposa, depois vem os nossos filhos, aí depois vem o nosso trabalho, e aí depois vem a igreja. Ah, pastor, então eu não preciso ir na igreja. Não, a gente precisa ter um equilíbrio nessa pirâmide. Eu preciso ter tempo para fazer todas as coisas, mas essas são as prioridades que precisam estar no meu coração e no seu coração, para que eu possa ter um coração adorador. E quando a gente fala de um coração adorador, nós falamos de excelência. Aqui Davi estava preocupado com a excelência. Puxa, eu estou morando num belo palácio, e Deus está ali naquela tenda, eu preciso fazer alguma coisa. E ele então começa a ficar preocupado com isso. E o que nós aprendemos na palavra de Deus é que tudo aquilo que nós vamos fazer, tudo aquilo que fazemos, nós precisamos fazer com amor, com excelência, é o que diz Colossenses 3:23. Façam tudo com amor, como se estivesse fazendo para Deus. E essa era a preocupação de Davi. Então, um coração adorador, ele prioriza a presença de Deus na sua vida. Davi priorizava a presença de Deus na vida dele. No Salmos 27, verso 4, diz uma coisa: pedi ao Senhor, e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Você tem vivido na presença do Senhor? Davi, aqui nesse salmo, ele diz: olha, eu quero ficar todos os dias na presença do Senhor. Davi, ele não estava buscando aqui riquezas, poder, ele estava buscando ficar na presença do Deus Todo-Poderoso, porque ele sabia que na presença de Deus, ali ele teria paz, ali ele teria alegria, ali ele teria conforto. E a adoração de Davi não era uma adoração momentânea. A adoração de Davi era constante. Sempre ele estava querendo ficar na presença de Deus. Então, um coração adorador, ele prioriza a presença de Deus na vida dele. Um coração adorador, ele prioriza ouvir a voz de Deus. Pastor, como que eu ouço a voz de Deus? Lendo a palavra de Deus. Quando nós temos uma vida devocional, quando nós temos uma vida com Deus, quando a gente anseia estar na presença de Deus, a gente começa então a ouvir a voz de Deus. Mas isso requer o quê? Uma disciplina. Todos os dias nós precisamos estar na presença do Senhor. É um tempo que a gente não negocia. É um tempo que a gente vai ficar ali o tempo que Deus quiser. E aí você começa devagar, começa ali com 10 minutos, daqui a pouco você vai a 15, meia hora, 1 hora, daqui a pouco você vai ficar 2 horas. Mas é importante que a gente esteja priorizando ouvir a voz de Deus. E quando a gente lê a palavra de Deus, a gente começa a ouvir a voz de Deus, a gente lê aquele versículo que começa a falar ao nosso coração, começa a ministrar na nossa vida. E aquele versículo ele começa a encher a minha vida da presença do Senhor.
E é interessante que aquele versículo a gente usa o dia todo. Aquele versículo a gente vai poder falar para pessoas que estão passando, às vezes, as mesmas coisas que nós. Os mesmos sentimentos, os mesmos problemas. Então, se você quer ter um coração adorador, você precisa priorizar ouvir a voz de Deus. Lucas 10:42, Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que Marta estava fazendo quando Jesus chegou? Estava preocupado em deixar a casa limpa. Estava preocupado em arrumar as coisas. Mas Maria não. Maria se preocupou em adorar ao Senhor, em ouvir a voz do Senhor. Fala comigo, Senhor. Qual foi a boa nova que o Senhor trouxe hoje para mim? E nesse texto a gente vê então Maria se derramando na presença do Senhor. Um coração adorador, ele prioriza o desprendimento de bens. É uma pessoa que não se prende com os bens materiais. Lá em João capítulo 12, verso 3, então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Quando você se desprende dos bens materiais, a sua casa começa a se encher da fragrância do bom perfume. Aqui nesse texto, Maria, ela pegou um frasco de nardo puro, um perfume caríssimo. Um perfume que valia muito, você tinha que trabalhar o ano inteiro. Já pensou você trabalhar o ano inteiro, juntar todo esse dinheiro, e no final do ano, lá de presente de Natal, você compra para você mesmo um perfume desse. E aí, quando você está na presença de Jesus, você vai lá e derrama todo esse perfume. Você já pode imaginar isso? Isso é adoração. Talvez eu e você, a gente não tenha coragem de fazer isso. Mas aqui nesse texto, Maria teve. Maria teve coragem de derramar esse perfume caro nos pés de Jesus. Porque ela queria adorar o Senhor. Ela queria ficar na presença do Senhor. A nossa adoração, ela precisa ser materializada. Seja ela na forma do nosso tempo, recursos, dízimos e ofertas. Pois dessa forma nos tornamos testemunhas de Deus, revelando o que controla o nosso coração. Quando a gente começa a adorar o Senhor dessa forma, com o nosso tempo, com os nossos recursos, a gente começa a dar um testemunho vivo da presença de Deus na nossa vida. A gente começa então a revelar aquilo que está no nosso coração. Lembra que eu falei lá em Mateus 12? A boca fala do que está cheio o coração. Nós fazemos do que está cheio o nosso coração. Qual é a nossa vontade? Eu não vou trazer o dízimo, eu não vou ofertar, eu não vou disponibilizar nenhum tempo para servir na igreja. Às vezes a gente pensa assim, mas se você quer ter um coração adorador, você precisa então priorizar esse desprendimento de bens. Você precisa materializar isso com o seu tempo, com o seu serviço, com os seus dízimos, com as suas ofertas. Isso é inegociável. Um coração adorador, acho que travou aqui. Isso. Ele prioriza o quê? Os seus dons. 1 Coríntios capítulo 12, vai dizer que pelo menos um dom, eu e você, nós temos.
Pelo menos um. E como que eu faço para descobrir o meu dom? Bom, nós temos um curso aqui no college que se chama Dons Espirituais. Ali no final vai ter um teste e você pode descobrir o seu dom. Mas também você pode descobrir o seu dom, você colocando de joelho na presença do Senhor, falar: Senhor, eu quero servir na tua casa. Eu quero materializar através do meu tempo. Eu quero materializar através do serviço. Então, qual é o meu dom, Senhor? O que eu posso fazer na casa do Senhor? Eu sempre digo o seguinte: a gente vai começar a fazer aquilo que a gente gosta. Às vezes aquilo que você faz lá fora, lá no seu trabalho, você pode ser bênção aqui dentro. Você pode usar aquilo que você faz lá fora, aqui dentro da igreja. Então, qual é o seu dom? Olha o que diz Lucas capítulo 19. Os que tinham sido enviados foram encontrar o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. O Senhor precisa do seu dom. O Senhor precisa que você faça alguma coisa. Nós não fomos chamados para ficar sentados somente ouvindo. Nós fomos chamados para ser servos, para servir no reino de Deus. Então, um coração adorador, ele vai priorizar os seus dons. Ele vai priorizar aquilo que Deus chamou para ele fazer. O pedido de Jesus foi suficiente para que o entregassem o jumentinho. Deus revela o que há em nós para o seu reino. Será que a gente tem a mesma prontidão do dono do jumentinho? Será que a gente está disposto a dizer sim para Jesus com o nosso dom? Você está entendendo que um coração adorador, ele começa a colocar essas prioridades em primeiro lugar. E aí então ele começa a se tornar um verdadeiro adorador. Aquilo que diz em João 4:24. Um verdadeiro adorador que o adora em espírito e em verdade. O que ocupa o trono do seu coração hoje? Esse sentimento realmente tem prioridade diante de Deus? Você tem colocado prioridades diante de Deus? Olhe agora para dentro da sua vida, olhe para o seu coração agora. Reflita sobre isso. Um coração adorador, ele tem intimidade com o Senhor. Lá em 1 Crônicas, capítulo 17, do verso 4 ao 5, diz assim: vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa, desde o dia em que tirei Israel do Egito. Mas fui de uma tenda para outra, e de um tabernáculo para outro. Aqui Davi estava preocupado em fazer um grande palácio revestido de cedro para o Senhor. Mas aqui ele diz: Natã, vá lá e fale para Davi o seguinte: eu não quero um palácio revestido de cedro, de uma madeira nobre. Eu quero ir de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, porque eu quero ficar próximo do meu povo. Eu quero ficar próximo de você, Davi. Deus quer ficar próximo de mim, de você. Um coração adorador, ele quer ficar próximo do Senhor em todo o tempo. Você já se perguntou por que Deus deseja ser adorado? Você já fez essa pergunta? Por que Deus deseja ser adorado? Na adoração a Deus, construímos intimidade com Ele. Era isso que ele estava dizendo para Davi. Davi, eu não quero um grande palácio. Eu quero ir aonde você está. E Deus está dizendo para você nessa noite:
Olhe, o que eu quero de você é estar aonde você está. Basta você me chamar. Basta você clamar a mim. Lá em Mateus 28, Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias. Amém? Até a consumação dos séculos. Então Jesus está aqui com a gente. Jesus está aqui conosco. Está comigo, está com você. E é isso que Deus está falando para Davi. Eu não quero um grande palácio, eu quero estar próximo de você, eu quero ter intimidade com você. Essa é a prioridade de um coração que adora a Deus. O adorador não adora pelo que recebe, ele adora porque já recebeu. E essa frase não é minha, é do pastor Lobo, ele falou hoje pela manhã. Eu só fiz um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas é uma realidade. A gente não pode adorar pelo que recebe. Isso é barganha. A Bíblia diz que isso é barganha. Eu preciso adorar porque eu já recebi. Quando eu trago aqui o meu dízimo, quando eu trago a minha oferta, é porque eu já recebi do Senhor. Então eu estou agora nesse momento adorando ao Senhor, devolvendo a Ele aquilo que Ele já me deu. Quando eu sirvo ao Senhor aqui na igreja, eu já recebi do Senhor. A Bíblia diz que eu já tenho pelo menos um dom. Então eu já estou servindo aqui, porque eu já recebi do Senhor. Quem está comigo, diga amém. Um coração adorador tem intimidade, que deseja a presença de Deus. Intimidade é você desejar a presença de Deus na sua vida. Êxodo capítulo 33, verso 11, diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Abraão foi chamado por Deus de amigo. Já pensou nisso? Já pensou Deus chamando você de amigo? Vem cá, meu amigo. Quando a gente olha para redes sociais, a gente tem milhares de amigos, não é verdade? Mas quando a gente está numa crise danada, está lá no fundo do poço, quantos daqueles milhares estão conosco? Às vezes um. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha uma vida totalmente fora da presença de Jesus. Então, ia lá muito em churrasco, cerveja, aquela vida mundana. E aí quando eu me converti, quando eu fui para Jesus, e eu me gabava, puxa, eu tenho muitos amigos. E aí quando eu fui para Jesus, quando eu olhei ao meu redor, eu falei, ué, cadê os meus amigos? Cadê aquelas pessoas que batiam nas minhas costas, que me abraçavam, que falavam para mim, ó, estamos juntos, estou contigo. Aí quando eu olhei para o lado, ali estava a minha esposa, o meu filho e a minha filha. Eles eram os meus amigos. E falaram para mim, estamos juntos nessa. Quando Jesus é chamado, falam para ele, ó, sua mãe está te chamando. E o que ele responde? A minha mãe é todos aqueles que seguem o meu caminho, a minha palavra, que estão na minha presença. Então nós precisamos desejar a presença de Deus. Isso é intimidade, isso faz parte do coração de um adorador. Moisés não apenas obedecia, ele cultivava uma amizade com Deus. Adoração, a gente tem falado muito sobre isso, não é você cantar, não é você trazer o seu dízimo, a sua oferta. Adoração vai muito além disso. Adoração
é você ter prioridade, é você ter intimidade, é você se derramar na presença do Senhor, independente da circunstância que você está passando. É intimidade com Deus vivo, é sentir prazer em desfrutar da sua presença, é estar no Santo dos Santos. Lá no tabernáculo tinha um lugar chamado Santo dos Santos. E nesse lugar, era o lugar que era mais próximo da presença de Deus. E nesse lugar, tinha a Arca da Aliança. O que tinha dentro da Arca da Aliança? Tinha os 10 mandamentos, um vasinho ali com o maná e a vara de Arão. Mas quem entrava no Santo dos Santos era o sumo sacerdote, uma vez por ano, na festa da expiação. Deixa eu dar uma notícia boa para você. Jesus, quando ele venceu a morte, o véu se rasgou, e agora você pode estar no Santo dos Santos todos os dias da sua vida. Você pode buscar a Deus todos os dias, toda hora. Não tem mais aquela restrição de uma vez por ano. Todos os dias você pode estar na presença de Deus. Intimidade faz a vontade de Deus, não a nossa. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu faço a vontade dEle. Senhor, o que eu faço agora? Muitas decisões da minha vida foram erradas. Aí eu aprendi que eu precisava ouvir a voz do Senhor. E quando eu comecei a ouvir a voz do Senhor, quando eu comecei a fazer a vontade do Senhor, eu percebi que eu comecei a ter vitórias. Pastor, como que eu faço para fazer a vontade do Senhor? Eu preciso ter sensibilidade, intimidade, discernimento espiritual. Quando eu vou tomar uma decisão, a primeira coisa que eu falo, Senhor, é o que Moisés falou, se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos sair daqui da tua presença. O Senhor tem que ir na frente. E a gente precisa fazer isso. E todas as decisões que eu tomei na vontade do Senhor, eu tive vitória. Mas as que eu tomei pela minha força, pela minha vontade, eu errei, tem consequências, eu preciso voltar de novo, refazer. Então a gente precisa estar sensível para ouvir a voz de Deus. E um coração adorador, ele tem essa sensibilidade, porque ele busca a presença de Deus, ele está na presença de Deus. Atos 13, diz, achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. É isso que Deus quer de mim e de você, fazer a vontade do Senhor. Alguns dizem, pastor, Deus me falou. Cuidado que enganoso é o nosso coração. E muitas vezes a pessoa volta e diz, pastor, eu tinha certeza porque Deus me falou e deu tudo errado. Aí eu falo para ela assim, a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, Deus é um Deus de paz. Então você não ouviu a voz de Deus, você ouviu o seu coração, a sua vontade, o seu desejo. E aí deu tudo errado. Davi tinha intimidade com Deus por meio de atitudes e arrependimento. Sabe por que ele foi chamado homem segundo o meu coração? Porque quando ele pecou com Betseba, ele se arrependeu daquele pecado. Ele jejuou, Betseba ficou grávida, nasceu a criancinha,
Davi jejuou, mas Deus disse: esse filho vai morrer. Então ele se arrependeu daquilo que ele fez de errado. Ele se arrependeu do seu erro. Por isso que ele foi chamado o homem segundo o meu coração. Ele buscava Deus em cada emoção, em cada alegria, em cada dor, em cada vitória, em cada queda. A gente às vezes busca Deus somente na alegria, quando está tudo bem. Não, Davi nos ensina que nós devemos buscar em todo tempo, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Nós devemos adorar o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz que em tudo dai graças. Por que isso? Então eu vou dar graças a Deus que eu fui para o hospital? Não. O versículo está dizendo o seguinte: em tudo dai graças, porque Deus, Ele está com você em todo o tempo. Você ficou enfermo, está lá no hospital, mas Deus está lá com você, está cuidando de você, está lutando por você, e você vai ser curado por Ele. É isso que Deus quer de mim e de você. Deus tem prazer em desenvolver intimidade comigo e com você. Intimidade traz a certeza da vida eterna. Gênesis capítulo 5, Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Já pensou isso? Ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele não experimentou a morte, ele foi arrebatado, foi direto para o céu. E a pergunta que eu faço para você é: você tem certeza da sua salvação? Porque um coração adorador, ele tem intimidade com Deus, e essa intimidade com Deus traz a certeza da vida eterna. Quando as pessoas perguntam para você: você tem certeza da vida eterna? Se você morresse hoje, para onde você iria? Com quem você ia se encontrar? E algumas pessoas, pasmem vocês, elas não têm certeza da salvação, porque o coração delas precisa ser transformado, precisa ser um coração de adorador, e quando nós temos esse coração, nós temos a certeza da vida eterna, nós temos a certeza de que nós vamos nos encontrar com o Senhor, que nós vamos morar eternamente com o Senhor. Esse é o coração do adorador. A intimidade permite vulnerabilidade. 1 Samuel capítulo 1, verso 10. Estava Ana com amargura de alma, não conseguia engravidar, e orou ao Senhor chorando abundantemente. Ana não escondeu a sua dor, ela entregou em oração sincera. Vulnerabilidade não é fraqueza, é uma porta aberta para a graça, o poder e a intimidade com Deus. Quando a gente fica vulnerável, quando a gente fica com a alma amargurada, a gente tem dificuldade em buscar a presença do Senhor, em ser um adorador. A primeira coisa que nós fazemos é murmurar, é reclamar, é dizer que não está bom, que tudo está ruim, que não vai dar nada certo. Mas Ana não. Ana, ela buscou a presença do Senhor, ela chorou na presença do Senhor, e ela foi atendida pelo Senhor. Eu sempre digo, quando a gente murmura, a gente volta para o final da fila. A gente está prestes a ganhar a bênção, mas quando a gente murmura, a gente volta lá para o final. Você tem um coração grato ao Senhor? Você conhece Deus ou apenas fala dele? Seu coração realmente caminha com Ele? Examine-se a si mesmo, como disse Paulo. Gratidão é um outro elemento de um coração adorador. Você tem sido grato por tudo que você tem recebido do Senhor?
Quando Deus diz não para você, qual é a tua reação? Que droga! Não está certo isso. Ah, não foi Deus que falou isso não. Quando a gente não tem sensibilidade, a gente recebe o não do Senhor muitas vezes. Eu já recebi muito não do Senhor. Mas o meu coração está dizendo, não, vá lá, faça. Dá um jeitinho, sabe o jeitinho brasileiro? Vamos lá, vamos dar um jeitinho, vai dar tudo certo. Não, vai dar tudo errado. Então, gratidão, nós precisamos ter um coração que é grato a Deus. 1 Crônicas, capítulo 17, verso 20. Não há ninguém como tu, ó Senhor, Davi dizendo, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Você precisa olhar para dentro de você nessa noite e examinar o seu coração, se você está tendo um coração grato, ou se o teu coração é murmurador. Talvez você esteja se perguntando, será que eu mereço esse amor incondicional de Deus? Algumas pessoas às vezes me procuram e falam, pastor, eu fui tão pecador, eu acho que eu não mereço nada de Deus. Eu falei, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Basta você pedir perdão, basta você se arrepender, e Deus vai derramar graça sobre a sua vida. Um coração adorador é grato, mesmo em tempos difíceis. Salmos 100, verso 4. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor, rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Mesmo Davi, nas piores situações, crises da sua vida, perseguido muitas vezes por Saul, mas ele louvava a Deus com salmos cheios de gratidão. Ele reconhecia que a bondade de Deus era maior que qualquer adversidade. Deus é bom o tempo todo. A gratidão pela resposta à oração. João capítulo 11, verso 41, Pai, disse Jesus, eu te agradeço porque me ouviste. Aqui é interessante que ele faz essa declaração antes de ressuscitar Lázaro. Olha que coisa tremenda. Jesus está aqui sendo grato a Deus, porque ele já sabe que aquele milagre vai acontecer. Isso é fé. Quando a gente agradece a Deus por aquilo que ainda a gente não recebeu, a gente está tendo um coração de adorador. A gente está adorando o Senhor, dizendo, Senhor, eu creio nesse milagre. Eu creio que isso vai acontecer. Eu creio no impossível do Senhor. Será que temos agradecido a Deus mesmo antes de ver o milagre na nossa vida? Deixamos de agradecer porque ainda não veio a resposta? Qual das duas situações você tem feito na sua vida? Você tem agradecido antes do milagre? Ou não chega o milagre, não vem a resposta, e aí você então começa a murmurar? Esse não é o coração do adorador. O coração do adorador é aquele que é grato pela resposta à oração, mesmo antes do milagre acontecer. Amém? Gratidão pela cura. Lucas capítulo 17. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, dos 10, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz.
prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Esse homem recebeu um destaque na palavra do Senhor, porque ele foi grato ao Senhor pela sua cura. Quantos aqui são curados? Quantas pessoas são curadas? E não dão sequer um testemunho. Não falam daquilo que aconteceu na vida delas. Não voltam para dizer, Senhor, obrigado pela cura. Não, isso aqui foi obra do acaso. Isso aqui foi coincidência. Não, isso aqui impossível acontecer, mas aconteceu, então tá bom. A gente precisa voltar para agradecer. Não só nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas também. Em tudo nós devemos agradecer, todas as coisas, pelo ar que respiramos, pelo dia que levantamos com saúde, por tudo, por tudo. Esse é o coração de um adorador. A verdadeira adoração, ela reconhece e responde ao toque de Deus. Gratidão por quem Deus é, e não pelo que Ele faz. Às vezes a gente é grato por aquilo que Deus faz. Puxa, que bom, Deus é bom, tem feito tantas coisas. Mas a gente precisa ser grato pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Já pensou se Ele falasse para mim e para você, como Ele disse para Paulo? A minha graça te basta. Já pensou nisso? Não vou te dar mais nada, só a minha graça. Vamos lá. Eu acho que mexi aqui. Eu estou lá no final já. Multimídia, me ajuda aí. Isso, gratidão por quem Deus é. 1 Pedro 5,7, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Por que ainda insistimos em carregar o peso sozinho? Será que a nossa ansiedade é maior que a nossa fé? Quantas vezes tentamos resolver tudo pela nossa força? Faça na vontade do Senhor. Seu coração realmente reconhece tudo que Deus tem feito? E por último, o último elemento é o relacionamento. Nós precisamos ter relacionamento com o Senhor. Um coração adorador tem relacionamento. 1 Crônicas, capítulo 17, verso 25. Tu, meu Deus, revelaste a teu servo, que formarás uma dinastia para ele. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti. Relacionamento é você falar com Deus. É você todos os dias, em toda hora, em todo momento, você falar com o Senhor. É você viver na presença dEle, se comunicando com Ele. É possível ter intimidade com alguém que não se conhece de verdade? Ninguém aqui tem um relacionamento de intimidade com quem não conhece, não é verdade? A gente precisa conhecer, e principalmente os homens, né? Os homens, a mulher ainda tem mais facilidade. Chega ali, não conhece, chora, já abre o coração, abre toda a sua vida. O homem não. Tudo bem? Tudo bem. Como está a sua vida? Maravilha. Poucas palavras, né? E não se abre para nada. Está tudo bem. A vida dele está um caos, mas está tudo bem. Então, nós precisamos sim ter um relacionamento de intimidade, e isso acontece através da oração. Acontece todos os dias, na presença do Senhor. Pode haver relacionamento com Deus sem uma vida de oração? Se a forma do qual nós nos comunicamos com o Senhor é através da oração. Deus não, Deus se revela, Salmo 19, através da natureza. Viu, Arthur, você que vai passar pelo concílio, né? Revelação especial, revelação geral,
faz parte do concílio, né? Salmo 19, Deus se revela através da natureza. Mas a nossa comunicação com o Senhor é através da oração. Nós precisamos ter essa intimidade. E quanto mais eu me relaciono com o Senhor, quanto mais eu estou na presença do Senhor, mais eu tenho intimidade, mais eu tenho relacionamento. O que Jesus disse? As ovelhas conhecem a minha voz. Quanto tempo faz que você não conversa com o Senhor? Quanto tempo faz que você não tem um tempo lá no seu secreto com o Senhor? Oração de arrependimento faz parte de um coração adorador. Salmo 51:10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Aqui Davi reconhece a sua falha, mas também exalta a misericórdia de Deus. Um adorador de verdade, ele não se esconde na dor, mas ele transforma essa dor em oração. Senhor, eu estou aqui na tua presença, eu estou aqui quebrado, eu estou aqui, como disse Davi, os meus ossos estão se definhando, e eu preciso da tua presença aqui na minha vida. A gente não esconde a dor. Ele não pediu apenas perdão, ele pediu transformação. Cura um coração de adorador. Oração de rendição total à vontade de Deus faz parte de um coração adorador. Lucas capítulo 22, aqui Jesus está lá no Getsêmani. Diz assim para Deus: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A oração de um adorador é marcada pela rendição total à vontade de Deus. Deus, faz a tua vontade e não a minha. E o que Deus respondeu para ele? Não vou afastar esse cálice. Você vai cumprir a sua missão, vai até o final, você vai vencer a morte, e muitos vão ser salvos pela graça do Senhor. Oração constante e fiel. Daniel capítulo 6, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus, como costumava fazer. Aqui Daniel, ele não negociou os seus valores e princípios. Aqui Daniel, ele não se dobrou diante daquela estátua. Ele não se dobrou diante de um decreto, mas ele se dobrava diante do Deus Todo-Poderoso. Esse é o coração do adorador, um coração que é perseverante. E por último, a oração reveladora. O coração do adorador precisa ter esse estilo de vida, de orar, porque a oração ela vai revelar. Lucas capítulo 6 diz: um daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos, e escolheu 12 deles. O que Jesus fez aqui antes de escolher os 12? Ele orou. Esse é o coração do adorador. Jesus buscava revelação e oração antes de tomar decisões importantes. O seu coração caminha com Deus ou apenas o visita quando precisa? E para finalizar, um coração adorador tem prioridade, tem intimidade, tem gratidão e tem relacionamento, tem vida de oração na presença do Senhor. Deus falou com você nessa noite? Você quer ter um coração transformado nessa noite? Você quer ter um coração de adorador?
Você quer adorar em espírito e em verdade? Deus quer mudar o seu coração de pedra por um coração de carne nessa noite. Deus, Ele quer transformar você num grande adorador. Mas você precisa querer. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa dizer nessa noite: eu quero ser um verdadeiro adorador. Eu quero viver na graça do Senhor. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu quero ter essa vida de intimidade com o Senhor. Eu quero parar de murmurar. Eu quero ser grato ao Senhor em todo o tempo. Não importa o que eu receba, eu quero agradecer ao Senhor, porque tudo vem dEle, e o que vem dEle é bom. Se Deus falou com você nessa noite, eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos cantar. E enquanto cantamos, se você quer ter um coração transformado, se você quer ter um coração de adorador, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui no altar do Senhor. Imagine que aqui é o Santo dos Santos nessa noite, e que você vai sair do seu lugar e vai dizer: Senhor, no Santo dos Santos é o lugar onde eu fico mais próximo da presença do Senhor, e é o lugar onde você vai ser transformado nessa noite. É o lugar onde você vai se render aos pés de Jesus. Talvez você não seja um adorador completo. Talvez você não seja um adorador em espírito e em verdade. Talvez você seja um religioso. Essa é a oportunidade que Deus está te dando nessa noite, de você sair do seu lugar, de vir aqui e dizer: Senhor, eu quero nessa noite um coração de adorador. Eu quero me render aos teus pés. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero ser grato em todo o tempo. Eu quero ter uma vida de oração. Faça isso nessa noite. Enquanto nós cantamos, você vai sair do seu lugar e Deus vai fazer aqui algo tremendo na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Diga pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Queria que você prestasse atenção em mim por um instante. Palavra muito poderosa para que você se torne de fato um adorador. Essa canção diz uma verdade: você nasceu para adorar o Senhor. Quero te fazer um desafio agora, coisa rápida. Tenta sugar o máximo de ar com o seu nariz. Você pode fazer isso? Inspira, agora sopra. Faz isso de novo. Deus tem te dado fôlego de vida. Como não adorar um Deus que te deu a vida? Como todas as manhãs você não acorda e adora ao Senhor porque Ele te pôs de pé, Ele te deu vida. Nós estamos muito acostumados a vir aqui na frente, pedir coisas ao Senhor, mas essa noite o Espírito Santo me incomodou. A gente não vai pedir nada. Vou quebrar o protocolo, a bênção não vai ser pedindo nada. Eu quero te convidar, ao invés de colocar a sua mão estendida em forma de receber, você virar a sua palma da mão para cima, feche os seus olhos e você vai adorar. O fim desse culto vai ser adorando ao Deus que te deu a vida, o Deus que tem suprido as suas necessidades, o Deus que tem cuidado de você.
Feche seus olhos e levanta sua mão e começa a adorar o Senhor. Canta mais uma vez essa canção com todo o seu coração. Em espírito, Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. declare Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o Espírito Santo de Deus, nós rendemos graças a Ti. O Senhor é o Deus que tem cuidado de nós. O Senhor é o Deus da provisão, da alegria. O Senhor é o Deus da paz. E nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. A sua graça nos basta. Nós podemos perder tudo, só não tire de nós o Espírito Santo, porque esse Espírito Santo nos basta. E nós te adoramos por isso, Pai. Nós te adoramos, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à doença, mesmo em meio à aflição, nós te adoramos, Jesus. Nada vai tirar a alegria da adoração dos nossos corações. Não é política, não é morte, não é nada. Nada vai tirar a verdadeira adoração dos nossos corações. Muito obrigado por essa noite tão especial. É em teu nome, Jesus, que oro e agradeço.